Capítulo 5. Alavanque sua presença digital. Quando você posta de maneira sistemática, responde, participa de fóruns, é interativo, você cria uma presença na internet. Essa atividade, no entanto, é pequena comparada ao que você consegue quando anuncia, ou seja, quando paga alguma coisa para que suas mensagens sejam vistas por um número maior de pessoas. Esse tipo de propaganda funciona apenas se você tem uma boa ideia de quem seja o seu público-alvo e se a sua obra e as suas postagens estejam adequadamente dirigidas a esse público. É preciso haver uma linha relativamente reta entre você, sua obra, suas postagens e seu público-alvo, os seus leitores em potencial. Quando esses elementos todos combinam, a imagem que você passa através de suas postagens e/ou vídeos reitera o que há de interessante em sua obra para determinado grupo de pessoas. Você consegue chamá-las para comprar seu livro ao anunciar para aquele determinado grupo de pessoas. Vamos explicar nos próximos capítulos de que forma você pode utilizar a internet para verificar se as suas postagens de fato interessam ao seu público-alvo, se o seu público-alvo é de fato como você imagina, atrair pessoas que ainda não conheçam você, mas que pertençam a esse público-alvo para suas postagens, atrair pessoas que conheçam ou não você para o seu site, capturar os e-mails desses visitantes em troca de um material que as interesse muito, ou anunciar seu livro para que as pessoas que entraram em contato com o seu site ou suas postagens possam comprá-lo. Checagem do público-alvo. Você pode e deve usar a internet para conhecer melhor seus leitores ideais, aqueles para quem você deseja dirigir sua obra e sua divulgação. A internet replica o comportamento humano no mundo real. Tanto no ambiente virtual quanto no físico, as pessoas se reúnem pelos seus hábitos e interesses. Vamos voltar ao exemplo do livro de sobremesas com muito chocolate. Você pode começar uma pesquisa online para descobrir comportamentos. De que mulheres de 30 anos gostam? Que sites elas frequentam? Que conteúdos elas consomem? O que elas estão fazendo na internet? Enfim, o seu objetivo primordial, a partir do momento em que definiu o seu leitor ideal, é descobrir onde ele ou ela está. Facebook. O local online que a esmagadora maioria das pessoas frequenta é o Facebook. Quando você cria uma página, não um perfil, mas uma fanpage, você tem acesso ao Facebook Audience Insights, em português, informações do público. O Facebook é especialmente importante para autores que desejam divulgar seus livros, porque quando você tem uma fanpage, pode também fazer anúncios muito direcionados. Anunciar nessa plataforma é muito fácil, não é à toa que Mark Zuckerberg virou um bilionário. Você pode determinar quantias diárias ou um total para uma campanha e experimentar divulgar uma postagem ou um link de compra. Sempre recomendamos, no entanto, que faça experiências modestas, começando pelo mínimo possível. É muito fácil gastar dinheiro nas plataformas sem ter o retorno esperado. Vá experimentando com pouco até ter certeza de que consegue aumentar a escala sem perder. Por exemplo, você consegue fazer um anúncio dirigido a pessoas conforme a faixa de renda. Consegue separar por idade, localização, hábitos ou gostos específicos. Voltando àquele hipotético livro de culinária, você pode imaginar que seu público potencial coincide com as pessoas que gostam do programa da Rita Lobo, por exemplo. No Facebook, dá para chegar a essas pessoas e anunciar só para elas, ou então, delimitando ainda mais, pessoas do sexo feminino, na faixa etária entre 30 e 40 anos, que gostem da Rita Lobo, que morem no bairro da Moca, em São Paulo, Brasil. Sim, pode-se chegar a esse nível. Então perceba a importância de saber quem é o seu público e quais os seus hábitos. Graças a isso, você pode fazer com que essas pessoas saibam que você existe e, mais ainda, que o seu livro existe. Em outros tempos, como você atingiria as pessoas? Há métodos tradicionais que muitas empresas adotam até hoje, mandando imprimir em uma gráfica por volta de 10 mil panfletos e distribuindo-os aleatoriamente no farol. Atualmente, não há mais necessidade desse tipo de estratégia. Aliás, ela é bem obsoleta. Distribuir panfletos no farol encarna bem o exemplo de dar 1000 tiros para se atingir um único alvo. Com a delimitação do seu público por perfil e localização, você fica com mais chances de conversar com as pessoas certas. Uma diferença bem significativa
já que haverá uma precisão quase cirúrgica e oferta para o seu público muito bem analisado, um público específico que tem interesses coincidentes com o trabalho que você oferece. O Facebook não serve apenas para buscas e anúncios, evidentemente, mas também para manter uma página que converse com o seu público. As páginas que mais têm sucesso são, como já dissemos, as que utilizam humor como ferramenta. Mesmo que o assunto seja denso e sério, procure buscar um viés humorístico, se puder, pois irá atingir uma quantidade de pessoas bem maior, fora do seu círculo de amizades. É possível fazer postagens interessantes de forma gratuita. Basta, por exemplo, pegar uma câmera e filmar. Pode ser a câmera do seu telefone celular. Grave um vídeo de 5 a 10 minutos, no máximo, sobre aspectos relevantes sobre o assunto do seu livro. Suba o vídeo na sua página do Facebook. Depois impulsione a publicação para que ela atinja o maior número de pessoas do seu interesse possível. Basicamente, uma segmentação simples, do tipo ambos os sexos, idade entre 17 e 25 anos, nível universitário, interesses em geografia, cidades São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, já vai fazer com que seu anúncio pareça para pessoas bem qualificadas. Com um investimento de R$20 por dia, você já começa a atingir uma boa audiência. Um público segmentado passará a ter contato com seu conteúdo. Em paralelo a isso, coloque esse mesmo vídeo no YouTube. Lembre-se, deve haver sempre conteúdos que realmente supram a necessidade ou interesse do seu público. Quanto melhor o conteúdo, mais as pessoas vão comentar, compartilhar e, assim, maiores as chances do seu vídeo viralizar. Quando um assunto viraliza, ou seja, engaja um grande número de pessoas que passam a compartilhar, comentar, curtir e assinar o seu canal, menos investimento em anúncios você precisa fazer. Esse é o mundo ideal, mas viralizar conteúdo é uma tarefa difícil e que foge do seu controle. Não é possível você prever se determinado conteúdo vai bombar nas redes. Assim como é impossível traçar um modo que assegure a uma editora comercial emplacar livros best-sellers de forma serial. Simplesmente porque tudo isso depende de muitos outros fatores externos. Google. Vamos a um outro exemplo. Comentamos antes sobre a maior das redes sociais, com a qual você provavelmente possui familiaridade, já que a grande maioria de brasileiros tem uma conta no Facebook. Pode ser que nem todo mundo acesse com muita frequência, mas está lá a maioria da população. Vamos para uma segunda ideia, ainda referente a um livro de receitas. Hoje, muita gente deixou os antigos caderninhos de receitas escritos à mão para pesquisar seus pratos em sites de busca. É só digitar como fazer brigadeiro e aparecem páginas e páginas de resultados. Normalmente, a pessoa acaba clicando em um dos links que aparece na primeira página, quando muito chega à segunda, porém é raro. Uma das estratégias para ser encontrado, então, é gerar conteúdo de valor no seu site referente a temas que interessem ao mesmo público-alvo de seu livro, como tortas de chocolate, ou bolo prestígio, ou comida para acalmar a ansiedade. Dessa forma, você consegue ganhar espaço no Google ou outros sites de pesquisa, de modo a estar nas primeiras páginas de busca quando alguém digitar aqueles termos. Quanto mais bem colocado você estiver, mais gente vai chegar ao seu site por meio desse tráfego orgânico. A melhor ferramenta para lidar com o Google é o Google Trends. Experimentamos digitar receitas e, quando surgiram as muitas opções de detalhamento, escolhemos o termo brigadeiro. Podemos assim ver na tela o volume de buscas por receitas de brigadeiros do ano de 2005 até os dias atuais. Dá para perceber pelos gráficos que é algo constantemente procurado. Então, temos um indicador de que há, de fato, um grande interesse em como fazer brigadeiro. É um público menor do que aquele que busca receitas em geral, mas é específico o suficiente para você utilizar. Por meio do Google, você descobre também o que as pessoas estão procurando, qual o interesse delas. Dê uma olhada na busca por brigadeiros gourmet, por exemplo. Dúvidas como: será que eu vou lançar o meu livro? Será que há público que vai consumir esse meu livro, que se interessa pelo que eu estou escrevendo? Podem ser eliminadas com o Google Trends. Como o Google trabalha? Milhões de pessoas fazem uma infinidade de buscas o tempo inteiro,
e o Google armazena essas informações. Cada palavra que é digitada é armazenada. Sendo assim, pode-se saber exatamente quantas pessoas por mês pesquisaram o termo brigadeiro gourmet. Todos os termos possíveis que você imaginar estão armazenados lá no banco de dados. Nós temos acesso limitado a essas informações, mas ainda assim dá para ter boas noções do que as pessoas querem. Isso é maravilhoso, pois ao utilizar essa ferramenta paramos de trabalhar com achismo. Eu acho que o livro serve para o fulano, o público de tal lugar. Eu acho que é esse tipo de gente que vai gostar do meu livro. Não. Você pode ter acesso a informações reais com base em pesquisas em tempo real. Você tem acesso ao que chamamos de insights. Tanto em redes sociais como em sites de buscas, existem ferramentas de insights. Essas ferramentas fornecem ideias do que as pessoas estão procurando, do que interessa a elas naquele determinado momento. E tudo isso, como você deve imaginar, é volátil. Você olha o que está acontecendo agora, mas o que faz sucesso estrondoso hoje na internet pode não fazer daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Muito do sucesso do marketing digital é timing, é falar do tema certo na hora certa. Se um determinado assunto que você aborda no seu livro estava muito em voga há 10 anos, talvez hoje não esteja aquecido, e as chances de lançar esse livro com sucesso sejam pequenas, a não ser que você perceba que é um nicho que se mantém ativo. Marketing não é ciência, é relacionamento com pessoas. E muito depende de intuição, da sua percepção. Pode ser que, mesmo pequeno, o grupo de pessoas a quem você se dirige considere a sua abordagem essencial e dê a você a certeza de que você vai conseguir conquistar leitores. De qualquer modo, a ideia é que, sempre dentro do nicho e de cada subnicho que escolha, você descubra um número de pessoas que se transformem em público para você. A grande vantagem de trabalhar dessa forma direcionada é que esse público será extremamente engajado. A partir do momento em que acertar a sua comunicação com ele, você terá um público fiel, para quem será fácil depois oferecer o seu livro. Não se esqueça, porém, de que mesmo através da internet você lida com pessoas, e sua forma de agir e falar conta. Seja interessante. Seja uma pessoa que desperta curiosidade e passa a noção de autoridade para os outros, alguém que desperta uma sensação de conforto. Porque, se as pessoas não confiarem em você, não importa a qualidade do seu livro, você não terá leitores. YouTube. Outra ferramenta muito importante é o YouTube, o local mais usado como ferramenta de buscas na internet depois do Google. O YouTube, como todos sabemos, é a poderosíssima plataforma de vídeos do Google. Seu alcance é tal que não pode ser desprezado. Em outras palavras, considere produzir vídeos. O que você publica hoje no YouTube tem muito mais alcance, causa muito mais interesse, desperta muito mais engajamento do que apenas texto. Engajamento significa as pessoas participarem, gostarem, compartilharem, curtirem, comentarem, se apropriarem e sentirem empatia por você. Quanto mais as pessoas se engajarem com o seu conteúdo, com o que você estiver produzindo, mais resultados você terá. Abra um canal no YouTube, recheio de informações interessantes, seja constante e tenha uma certeza, valerá a pena. Portais de conteúdo. Onde mais seu público pode estar? Quando você faz uma busca no Google por um termo que tem alguma coisa a ver com sua obra, com certeza encontra uma enormidade de sites do seu interesse. Pesquise-os. Veja o que as pessoas estão publicando, o que elas estão comentando. Acesse os portais de internet e verifique, entre as notícias postadas, quais têm a ver com o assunto do seu livro. Preste atenção aos comentários. Sim, sabemos que é uma atividade dolorosa, pois o que se escreve nos comentários de notícia de internet é um verdadeiro show de horrores. Mas, agruras à parte, nos meandros destes comentários, o pensamento do seu público é revelado sem filtros. As dúvidas, os anseios e as necessidades do seu público estão ali desvendadas. Portanto, ler os comentários é uma forma valiosa de pesquisa, de conhecer sua audiência. Fóruns. Há também os fóruns de debates na internet. O público que participa de fóruns é um pouco diferente do público das redes sociais, porque deseja fazer parte de uma comunidade mais coesa,
com mais noção de interatividade e ajuda mútua. Cadastre-se, participe, observe, enturme-se, mas em hipótese alguma caia na tentação de fazer spam. Relacione-se com outros membros, ajude-os a sanar dúvidas, participe efetivamente. Não basta só entrar, olhar e sair. Menos ainda simplesmente postar um link com a capa do seu livro. Tampouco implorar para que comprem seu livro. Esse tipo de tática não funciona e tem, aliás, um efeito totalmente inverso. Se mendigar para que as pessoas cliquem no seu link ou leiam o seu livro, elas vão sentir uma antipatia imediata por você. A melhor forma de iniciar um relacionamento com as pessoas é doando seu tempo e conhecimentos, conversando de maneira simpática e não ficar pedindo, implorando pelo tempo de quem não conhece você. Wattpad. Temos ainda o Wattpad, uma plataforma que, como já comentamos, é acessada por milhões de leitores. Se você quer atingir um público mais jovem, considere entrar no Wattpad e comentar os livros lá postados que tenham alguma relação com o seu, seja de gênero literário, seja de tema. Sim, estamos falando de comentários acerca do trabalho de terceiros mesmo, não de pedidos para que elas leiam os seus textos. Cite trechos de que gostou e não caia na mesmice de escrever simplesmente muito legal, parabéns. Um comentário inteligente, bem pensado, atrai a atenção não só do autor da obra, como também dos outros leitores. É uma forma de se destacar sem ficar jogando holofotes para si. Quando alguém comentar seu texto, responda. Construa, enfim, uma participação efetiva. Dê primeiro para depois receber, não o contrário. Valorize as pessoas, dê a elas a sua atenção. Ofereça exatamente aquilo que você deseja, ou seja, comentários atentos, específicos, detalhados. Trata-se de reciprocidade. Ao doar, você vai receber em troca. Procure páginas dentro do seu assunto, dentro do seu nicho. Pesquise em profundidade, procure pelas categorias. Veja as obras com muitos leitores. Entre nos grupos, curta as páginas e comente. Esse conjunto de ações demanda tempo, mas em retorno dá a você uma noção muito real do que as pessoas querem ler, do que gostam e do que não gostam. É um modo bastante eficiente de sondar o público e decidir o que de valor oferecer. Seu website. Como trazer leitores para o seu site? É comum encontrarmos autores que fazem um site ou um blog e obtêm poucos acessos. Apesar do conteúdo aparentemente ótimo, as pessoas não chegam até lá, não comentam, não leem. Vamos considerar a questão do tráfego na internet, que é o fluxo de pessoas que chegam a um local. Há 3 tipos: o tráfego pago, o tráfego orgânico e o tráfego que pertence a você. Mais adiante, vamos detalhar as estratégias para aumentar todos eles. Por ora, o importante é que você tenha descoberto quem é o seu leitor ideal e onde ele está. A próxima grande missão é trazer os leitores com esse perfil para dentro do seu site. Não se trata simplesmente de ficar fazendo convites por aí, para que visitem o site. Isso não funciona porque mesmo dirigindo-se às pessoas certas, você não consegue ampliar essa ação. Se depender do contato 1 a 1, você terá dificuldade em trazer um número de pessoas suficiente para vender uma quantidade significativa de exemplares do seu livro. Para ter sucesso, você precisa apelar para outro tipo de tráfego, de modo a atrair quem nunca ouviu falar de você, nem do seu trabalho. Para tal, será preciso anunciar em ferramentas específicas como Facebook, YouTube, Google, Bing e etc. O Facebook, YouTube e Google, eles são as fontes de tráfego mais populares, aquelas que as pessoas mais conhecem e utilizam. Mas quando se faz um anúncio, é preciso fazê-lo do jeito certo, para que você traga o seu público para perto, para que o convença a clicar naquele anúncio e ele chegue ao seu site. Lá, esses visitantes tomarão o primeiro contato com o seu material, os seus textos serão lidos. Nesse primeiro contato, quem veio através de um anúncio vai conhecer um pouco mais de você. Se o que você oferece soluciona problemas para esse visitante, se atende à expectativa que tinha ao clicar, ele fica no site e navega. Esse é o grande objetivo do seu anúncio, do seu site, do que você posta. Que chegue a alguém que fique pelo maior tempo possível e que navegue pelo maior número de páginas do seu site. Para que isso aconteça,
Você precisa gerar bastante conteúdo, ter bastante interatividade, manter postagens relevantes para aquele público escolhido, potencialmente o público que vai ler o seu livro. É preciso que seu blog seja ativo, que você o alimente com textos novos, no mínimo uma vez por semana. Você tem que manter o seu site atualizado para que as pessoas tenham vontade de amanhã ou depois voltar. Como já dissemos e repetimos, esse é um trabalho que não pode ser abandonado ou negligenciado. O website, no entanto, é uma ferramenta passiva. Você deixa suas informações lá e as pessoas chegam a ele por meio de buscas ou de anúncios. Quando você tem bastante conteúdo publicado, o site começa a aparecer em posições mais favoráveis na pesquisa do Google e as pessoas encontram você com mais frequência. Mas só isso não basta. Você precisa gerar relacionamento com as pessoas, precisa que elas saibam que você existe. Normalmente, alguém que abre a sua página fica 1 minuto ou 2, visita 4 páginas no máximo e sai. É bem possível que depois esqueça de você. Vamos a uma analogia. Imagine que o tráfego é uma torneira aberta. A água é o visitante e possível leitor, que está caindo, escorregando e a sua mão é o seu site. Quando você coloca a mão embaixo da torneira, o que acontece? A água cai, bate na sua mão e escorre pelos seus dedos. As pessoas são a água caindo e o seu site não tem nenhum ponto de retenção. Os visitantes caem no seu site, veem o que querem, às vezes ficam somente uns 30 segundos, escorrem pelos seus dedos e nunca mais voltam. Você perde essa audiência porque não sabe como retê-la. E é por isso que nós iremos falar especificamente sobre tráfego que pertence a você mais adiante. A grande tática de gerar vendas pela internet, que é a lista de e-mails. O maior erro que grande parte das empresas comete, aliás, praticamente a internet toda faz isso, é simplesmente jogar o site no ar e esperar que chovam pessoas dentro dele. Isso não acontece. Ainda mais nos dias de hoje, em que a concorrência é brutal, uma vez que existem milhões de sites e milhões de outros tipos de entretenimentos que concorrem diretamente com você. Você é relegado ao ostracismo, se não souber como operar com essa realidade. É preciso dominar o sistema. E para que a estratégia funcione e para que as pessoas entrem repetidas vezes no seu site, você deve convencê-las a fornecerem os seus endereços de e-mail. Não interessa mais nada. Não interessa o nome, não interessa onde a pessoa mora, não interessa o documento, não interessa o telefone, interessa somente o e-mail. Elimine todas as possíveis barreiras que possam levar a pessoa a declinar de fornecer esse dado. Ela não pode pensar que você esteja sendo invasivo. E é por isso que você só deve solicitar o e-mail. As objeções são reduzidas praticamente a zero. O leitor vai ponderar que não é nada demais fornecer apenas esse dado. Só que, para ele deixar o e-mail, você precisa oferecer alguma coisa em troca. Você vai ter de imaginar um presente para oferecer. Essa tática é chamada de isca digital. Normalmente, o presente é um arquivo no formato PDF ou um vídeo a que ninguém tem acesso, exceto os que aceitam deixar os seus e-mails em troca do benefício. Só quem se cadastra na sua lista pode assistir ao vídeo ou baixar o e-book, e idealmente apresenta um conteúdo importante relacionado ao seu livro. Esse conteúdo, para funcionar como isca, precisa ensinar algo muito importante para aquela pessoa, algo que ela sente que poderá mudar sua vida, resolver um problema, transformar o seu dia. Enfim, algo que faça sentir que valeu a pena ter deixado o e-mail para você. A partir desse momento, você cria o primeiro ponto real de contato com o seu leitor e pode construir um relacionamento. A grande mágica de fazer um site funcionar é trazer a pessoa para lá e retê-la, oferecendo uma recompensa muito boa. Feito isso, você terá um e-mail de uma pessoa que amanhã pode tornar-se a sua leitora. Em resumo, seu site tem a função de oferecer conteúdos que sejam encontrados na internet pelo Google, criar um relacionamento com leitores para que voltem e oferecer a venda direta do seu livro, por meio de ferramentas como a sua própria loja virtual. As pessoas que visitam seu site têm de se apaixonar por você antes de se apaixonar pelo seu livro. Você é uma peça tão importante quanto o seu livro, nesse primeiro momento, até mais. O público precisa simpatizar com você, confiar em você, gostar das suas opiniões ou a maneira como se expressa. Aquilo que você posta
contribui para que potenciais leitores sejam trazidos para seu site e para que, a partir daí, você consiga capturar o e-mail deles. Quando a pessoa fornece o e-mail, o site cumpriu sua função primordial. O seu objetivo final, ao fazer tudo isso, é vender o seu livro, claro. No entanto, gostaríamos de ressaltar mais uma vez que para que seus leitores em potencial comprem sua obra, é preciso que antes conheçam você, se identifiquem com suas ideias e gostem de você. Eventualmente, você vai oferecer o seu livro, mas será para fãs, para pessoas que já conhecem e admiram o seu trabalho. Perceba que o marketing é uma espécie de quebra-cabeças que vai se encaixando para ajudar você a obter sucesso. Esperamos que você esteja com uma ideia das ações que precisa executar para trazer leitores ao seu site, criar um público e fazer com que as pessoas leiam o seu livro. Com tudo o que tratamos até esse momento, você conseguirá ter controle de todo o processo. E essa é a nossa grande meta, que você não dependa de ninguém ou pelo menos não dependa de quase ninguém para alcançar o sucesso do seu livro.